Bom dia a todos. Esta é a aula número 21 de modelação e simulação. Nós hoje vamos ver um tema que é muito diferente do que vimos antes. Até agora, a generalidade dos modelos que nós estávamos a considerar, o que acontecia é que era o tempo que fazia as coisas evoluir. Ao passo que, na aula de hoje, vão ser acontecimentos. Portanto, algo acontece e faz o sistema evoluir, faz o estado mudar. Se nada acontecer, o estado vai ficar sempre na mesma. Uh, o objetivo deste módulo, isto é um tema muito vasto e há algumas coisas, e tem algumas coisas difíceis. Não, é apenas considerar, para já, introduzir o tema e depois vermos algumas ideias muito básicas sobre como construir modelos para situações simples dos chamados sistemas de acontecimentos discretos, em inglês, Discrete Event Systems. A bibliografia é um livro, um dos livros base da bibliografia da cadeira, que é o Cassandra's e La Fortune, Discrete Introduction to Discrete Event Systems, e fundamentalmente são os acetatos. Há também um outro livro que é uma indicação bibliográfica complementar do Leuenberger, porque nós vamos ver também hoje algumas coisas sobre cadeias de Markov, que é um tema relacionado. Ora bem, então o exemplo que eu queria dar para introduzir este assunto é uma máquina de fabrico, uma máquina que processa peças, pode ser uma fresadora, pode ser uma quinadora, quer dizer, uma máquina que recebe uma chapa de aço e que a molda de uma determinada maneira. E vamos pensar que esta máquina pode estar em um de três estados possíveis. Pode estar desocupada, e eu represento este estado como I do inglês idle. Pode estar a trabalhar normalmente, portanto está a processar uma peça, o estado que eu designo por W, ou pode estar num estado de avaria, em baixo, down, D. Se lhe chegar uma solicitação para processar uma peça, ela não consegue porque está, por alguma razão, está inoperacional. A máquina pode transitar entre estes estados dependendo de certos acontecimentos ou eventos. Por exemplo, se a máquina estiver desocupada e chegar uma peça, a máquina começa a trabalhar e a processar a peça. Enquanto trabalha, a máquina pode avariar-se e transitar para o estado em baixo. Quando está avariada, pode ser reparada e por aí fora. Então, podemos ter várias sequências dentro desta. Se quisermos formalizar, nós podemos ter um estado discreto que é uma daquelas três possibilidades. Portanto, desocupada I, a trabalhar W e em baixo D. Não é? E, portanto, o meu espaço de estados aqui são pura e simplesmente estas três possibilidades, que eu podia numerá-las, mas são estados, enfim, não tem necessariamente um significado numérico. Depois, eu tenho uma transição de estado, de um estado para o outro, quando um evento acontece. E que eventos é que podem acontecer? Pode chegar uma peça para ser processada, eu posso completar o processamento de uma peça que esteja a ser trabalhada, pode ocorrer uma falha ou pode haver a reparação de uma falha. Portanto, eu vou ter o meu conjunto dos possíveis eventos, são, digamos, as variáveis que afetam, as variáveis
externas que afetam o Estado ou a transição, causam transições de Estado, são estas 4 possibilidades, P, C, F e R. Eu agora, como é que eu defino a dinâmica aqui? Não tenho a possibilidade de ter equações diferenciais ou de diferenças. O que eu vou ter é o que se chama uma relação de transição que a cada Estado e a cada evento que acontece nesse Estado associa um novo Estado. Portanto, a relação de transição é uma transformação de pares ordenados em que o primeiro elemento é um Estado e o segundo um evento para o conjunto dos Estados. Portanto, como neste caso eu tenho muito poucas possibilidades, eu posso pura e simplesmente definir a relação de transição desta maneira que está aqui sim, portanto, dando todas as possibilidades. Se eu tiver a máquina parada, desocupada, e chegar uma peça, eu transito para o estado a trabalhar. E é a única possibilidade que pode acontecer. Não, estou a admitir que a máquina, por exemplo, não se pode avariar estando parada. Se ela estiver a trabalhar, e eu completar o trabalho, portanto, o processamento da peça, eu transito do estádio W para o estádio B. Portanto, ao par ordenado WC, eu vou fazer corresponder o estado B. Se ela estiver a trabalhar e ocorrer uma falha, ela passa ao estado down, e se estiver no estado down e for reparada, passa ao estado desocupado. Não começa diretamente a trabalhar. Também é outra hipótese que estamos a fazer. Reparem que eu aqui tenho este delta, é uma função que traduz a tal relação de transição, é uma função de pares ordenados em estados, bem? Mas não está definida para todas as combinações exaustivas. Não é? Se eu pensar no conjunto, no produto cartesiano do conjunto de estados e no conjunto de eventos, ela não está definida para todos os elementos deste conjunto, só para estes que estão aqui. Eu posso pensar também, sim? Uma questão, mas se não tiver definido, não pode levar o sistema a estados que não devia acontecer? Não, supostamente um sistema depois não pode ficar meio... não pode Agora ter isso problemas. tem a ver com a modulação que fazes, não é? Portanto, podes ter situações em que podes prever a ocorrência de outros estados. Eu aqui estava a supor que só tinha estes, está bem? Mas, por exemplo, podemos supor que fica exatamente no estado onde está, mas isso aí é uma transição para o mesmo estado, ou não? Sim, podes transitar para o mesmo estado, já vamos ver exemplos desses. Não é? Vamos ver a seguir um exemplo que é um modelo de educação. Não é? A pessoa ou aprendeu uma coisa ou não a aprendeu. E há um evento que há uma atividade de aprendizagem, de ensino. E a pessoa ou aprendeu e passa do estado não aprendeu para o estado aprendeu, ou não, continua a não aprender e passa para o estado onde estava, que era não aprender. Não é? Mas podes, em geral, ficar no mesmo estado. Pode haver um evento que te faça ficar no mesmo estado. Nada impede isso. Não é? Agora, a sequência de estados, ou desculpa, o conjunto dos estados e o conjunto dos eventos e a maneira como eles se relacionam entre si, isso depende de situações muito concretas. Tinhas que examinar agora qual era o tipo de máquina ou de outro sistema e tinhas que pensar, ok, será que isto é assim que faz sentido ou pode haver outras possibilidades? Está bem? Eu posso representar aquela relação de transição com um grafo dirigido. Portanto, os nós representam os estados possíveis, eu tinha 3 nós, 3 estados, e agora, quando eu estou num determinado nó e ocorre um evento, eu vou transitar para outro estado e os ramos, são ramos dirigidos, vão-me... estão dirigidos do estado de origem para um estado distinto, não é? Para o sítio para onde eu vou. Reparem também que, em geral, eu até posso ter vários eventos que levem à mesma transição.
isso pode acontecer. Nós vamos ver apenas exemplos muito simples. Hoje, na próxima aula, vamos explorar isto, depois juntando os temas de acontecimentos discretos com os temas em tempo contínuo e com estado contínuo, time-driven e, portanto, guiados pelo tempo e com estado contínuo, são chamados sistemas híbridos, e aí vamos ver uma série de situações interessantes. Aqui nos temas puramente de eventos discretos, os exemplos que eu vou dar são relativamente simples, embora sejam representativos das coisas mais básicas. Fiquem com a ideia que eu posso ter situações algumas delas muito complicadas e de grande interesse. Por exemplo, eu posso usar este tipo de técnicas para modelar um funcionamento normal e perceber se faço depois observações sobre as transições dos estados e consigo inferir se há uma intrusão no sistema. Portanto, a segurança, por exemplo, é uma das aplicações. A segurança, em particular, a segurança informática, explora este tipo de coisas. Nós não vamos ver isso, nem nada que se pareça, nem eu era a pessoa indicada para vos dar para vos ensinar isso. Mas, portanto, posso ter situações mais complicadas. Portanto, fiquem com a ideia que eu posso descrever um sistema de acontecimentos discretos por um grafo. Este grafo é dirigido, quer dizer, os meus ramos têm um sentido de percurso. Os nós são os valores possíveis do estado e os ramos são as transições associadas aos eventos. Portanto, eu transito de um estado para o outro associado a um determinado evento. Este grafo até pode ser infinito. Portanto, não tem que ser necessariamente, não tem que ter necessariamente um número finito de estados. Bom, alguma nomenclatura, este tipo de descrição é um autómato. Se forem ver a literatura, enfim, há uma grande formalização. Se calhar é uma formalização até um bocadinho excessiva, mas há uma grande formalização com base em produtos cartesianos e transformações, etc. Aqui não estamos a fazer isso. Estamos a apelar à vossa intuição a partir dos grafos. Portanto, o que é um autómato não é mais do que uma máquina de estados. Aqui estamos a falar de máquina de estados finita, mas também há autómatos infinitos. E eles os autómatos representam os sistemas de acontecimentos discretos desta maneira que eu acabei de descrever. É um caso particular de um autómato. Bom, há aqui duas coisas que são dois conceitos muito importantes, que é estado e evento. Eu já vos dei, e se calhar se eu perguntasse aqui o que era um estado, talvez não me soubessem dizer, mas já dei a definição geral de estado, seja para sistemas guiados pelo tempo, seja para sistemas de acontecimentos discretos. Um estado é uma variável que, se eu a conhecer num determinado momento, eu consigo, a partir dela, saber a evolução futura. Portanto, não interessa como é que eu cheguei ao valor do estado, o que interessa é que eu estou ali. Se eu souber aquele valor, não é? Por exemplo, num ponto material, a posição e a velocidade é um estado. A posição só não é um estado, mas a posição e a velocidade é um estado, porque eu depois sei a dinâmica e consigo integrar para a frente. Pronto. Aqui, toda a gente já fez o terceiro laboratório, não é? Sobre aquele monopólio simplificado. E aquilo que eu vos queria perguntar é, primeiro sobre o laboratório simplificado, e depois vamos examinar o que se passa com o laboratório, desculpem, com o monopólio real. No monopólio simplificado, a prisão é um estado ou não é? No simplificado, sim. Acho que sim. No simplificado, sim. Mas no outro acho que não. Quero que eu desenvolva. Eu acho porque Mas pensando primeiro no simplificado. no simplificado não existe tempo de espera na casa. Se ele ficar lá,
depois ele vai sair sempre, independentemente do que aconteceu para trás. Agora depois só vai depender do resultado do dado. E, portanto, a gente até consegue passar sem ele, não é? Portanto, Sim, desse ponto de sem vista, ele. não é um Estado. No caso do monopólio, no monopólio real, conhece o monopólio real? Quem é que já, quem é que já jogou monopólio real? Levanta a mão. Uma, dois, três. Epá, então, toda a gente quer ficar rico, pá, não é? Pronto, então no caso do monopólio real, o Estado, a prisão é um Estado. Eu sei que estou na prisão, sei a evolução, basicamente a questão é esta. Eu estou na Eu acho que não. prisão, não é um Estado porquê? Porque ele pode estar na prisão porque passou na prisão, ou pode estar na prisão porque está preso. E porque E há se as duas estiver coisas. Está preso, preso. e se estiver preso ainda há uma nuancezinha, não é? E depois se está preso. Eu estava a considerar. Por exemplo, a partir do momento em que ele fica lá uma casa, já não está preso, já está quase como de passagem. Mas eu bem me lembro, há um tempito que não jogo Monopólio, não é? Há situações em que eu tenho que estar 3 jogadas na prisão, não é? 3 vezes, Ok. Acho que é no máximo 3. no máximo 3. Quando sou preso, quando vou para a prisão, estou lá 3 vezes, não é? A menos que aconteça outra coisa qualquer. E então, isso significa que ele é um Estado ou não é? Portanto, a prisão Tucur. Posso ter um Estado a dizer prisão. Sem mais. Se eu estiver nesse estado e lanço os dados, eu sei o que é que me vai acontecer a seguir. Não sabe porque depende de quantas vezes é que lança os dados. Exatamente. Se me sair um duplo, eu posso sair, não é? Sim, sim, mas isso Oh. não. E então, como é que eu podia transformar a prisão num Estado? Dividindo em subestados. Portanto, ampliando o Estado, não é? Portanto, a prisão não é um Estado, mas são vários Estados. Correspondem às várias situações, exatamente. Está bem? Portanto, há situações aqui sim em que nós temos que ampliar o Estado. Está bem? Ok. Depois, o evento é algo que ocorre instantaneamente, não é? E causa as transições de estado. Por exemplo, o nível de um tanque chega a um determinado valor e isso significa que há este evento, o nível da água atingir um determinado valor, vai fazer parar um motor, por exemplo, que estava a encher o tanque, e agora aí já estamos a falar de controle. Uma interrupção de uma CPU, não é? Toda a gente sabe o que é que são interrupções, não é? A chegada ou a partida de uma peça à máquina, uma máquina para ser maquinada, para a peça ser maquinada. Está bem? E no monopólio, quais são os eventos? É sair de cada uma das faces do dado. É lançar os dados, não é? Lançar os dados, sim. Lançar é que é o evento ou Sim. é. E a cada uma das faces, exatamente. Mas ainda há mais uns eventos que alteram as transições. Aquelas cartas, não é? Da caixa da comunidade, podem alterar. Não é? Podem alterar a transição de estados. Não é? Vá para a prisão, vá diretamente sem passar pela casa da partida, coisas assim do género. Não é? Coloque-se na casa da partida. Portanto, são eventos que são desencadeados por alguns estados. Portanto, eu lancei os dados, sei um determinado número, fui parar a uma certa casa. Isto foi um evento. Nesse estado, eu jogo outra vez. Desculpem, nesse estado, eu levanto a carta e ao levantar a carta pode-me acontecer uma coisa destas. Ok, acho que percebem o conceito, não é? No fim do semestre, estou mesmo a ver os meus colegas depois a dizerem, pá, os alunos do Miranda Lemos não sabem nada de modelação, mas sabem imenso jogar Monopólio. Sabem muito bem jogar Monopólio. Ok. Então, vamos ver alguns exemplos. Mais alguns exemplos.
Um sistema de armazenagem, eu tenho um armazém, vamos supor que eu tenho um armazém de capacidade infinita, posso pensar que é um armazém muito grande face ao número de objetos que chegam e que partem, e tenho chegadas de pacotes e partidas de pacotes, e expedição de pacotes. Está bem? Aqui o que é o Estado? Por acaso até está dito aqui, não é? Então ou não dá? Se calhar não está. O estado é o número de pacotes que existe no armazém nesse momento? Exatamente. Exatamente. Ok? E se eu tivesse que embrulhar os pacotes antes de os expedir, o que é que era o Estado? Seria tipo o número de pacotes que se tem e o número de pacotes embrulhados. As duas coisas. Sim, podia ser o número de pacotes desembrulhados e o número de pacotes embrulhados, mas se fosse o total e os embrulhados também dava, porque um saca vem do outro e são independentes, ok? Não é? E depois o conjunto dos eventos é a partida e a chegada. Não é? O meu conjunto de eventos é a partida e a chegada. E então, como é que é o meu grafo? O meu grafo é uma sequência. Os meus estados correspondem a 0, 1, 2, 3, e depois pode não acabar, se o armazém for infinito. Quando eu estou num estado, por exemplo, estou no estado 1, não é? Se me chegar um pacote, eu passo para o estado 2. Se eu expedir um pacote, passo para o estado 0. E agora isso acontece com todos. E agora posso pensar na evolução temporal do estado, e reparem que uma coisa importante aqui sim, que é contrário ao que acontece, por exemplo, quando eu tenho um sistema mecânico e aplico força, as transições ocorrem assincronamente. Portanto, em qualquer instante, eu posso mudar ter transições de estado, correspondem aos instantes em que ocorrem os eventos. Bem? Por exemplo, aqui assim, tinha chegado um pacote, passei a 1, depois não aconteceu nada durante um certo tempo. Neste instante, chegou outro pacote, passei a 2, depois há algum tempo sem acontecer nada, depois chegou outro e por aí fora. Reparem que se eu quiser ter modelos probabilísticos, uma das coisas que eu quero é ver, por exemplo, a capacidade média do armazém, ou a ocupação média do armazém, ou então o tempo em que o armazém não tem nada. Não é? Se isto fosse uma máquina, estes tempos em que ia ser o tempo em que a máquina estava sem fazer nada, não é? E calcular esse tempo. Bom, portanto, um conceito muito importante é assim, posso ter sistemas guiados pelo tempo ou sistemas guiados por eventos. E quando eu faço a simulação, eu posso ou fazer uma simulação guiada pelo tempo, não é? E vou fazendo incrementos no tempo e vou integrando uma equação de diferenças ou uma equação diferencial aproximadamente. Ou então dizer o meu tempo é 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos, e agora vou vendo como é que são as variáveis de estado. Ou então eu tenho sistemas em que o que conta são os eventos e, portanto, eu de alguma maneira tenho que decidir quando é que ocorrem eventos se quiser fazer uma simulação. Não é? Já não tenho aquele, e é isso que vai determinar as transições, já não tenho aquele guia que é o tempo, quando passaram 5 milissegundos, aconteceu não sei o que, o integrador integrou não sei quantas vezes e por aí fora. E isto é uma grande distinção. Não é? E depois nos sistemas híbridos eu vou ter uma mistura entre event-driven e time-driven e também tempo, estado discreto e estado contínuo. Bom, há um tema que eu disse logo no princípio que é um tema muito interessante e vasto, é sobretudo tratado pelas pessoas de ciência de computadores.
que tem a ver com as linguagens. O que é uma linguagem? É o conjunto de todas as sequências de eventos possíveis geradas por um autómato. Portanto, imaginem que tem o vosso autómato, vão, supondo que têm eventos e vão tendo sequências de estados. Desculpem, vão tendo sequências de eventos possíveis que vos vão fazendo a transição dos estados. Bem? Este tipo de descrições, agora eu estou a olhar para a minha sequência, não dos estados, mas dos eventos que estão a acontecer, pode ser usado para, por exemplo, inferir o estado em que eu estou. Eu só sei os eventos, não sei os estados, não meço os estados, só vejo os eventos. E há muitas aplicações, uma das aplicações principais é a segurança. Eu posso ter linguagens em que, na sua versão mais básica, eu só registro os eventos, mas há outras em que tiro partido também do tempo em que os eventos acontecem, não é? E isso permite responder a problemas que nós não vamos de todo tratar, que é, posso ter uma sequência de eventos dentro de um dado, completar uma sequência de eventos dentro de um dado período de tempo, por aí fora. E, finalmente, os meus estados podem transitar de uma maneira aleatória, está bem? E então eu vou ter eventos que ocorrem estatisticamente e vou ter em conta essa descrição estatística. E tenho as linguagens temporizadas estocásticas, está bem? Eu sei qual é a informação estatística sobre os possíveis trajetos do estado. Vamos falar com algo que tem um bocadinho a ver com isto sobre as cadeias, quando falarmos das cadeias de Markov. Bom, vamos ver mais um exemplo, e este exemplo tem a ver com uma classe muito importante, porque tem muitas aplicações, que vão desde as telecomunicações ao fabrico, de sistemas portanto, um exemplo de sistemas de acontecimento discreto são as filas de espera. Não é? Eu, numa fila de espera, na versão mais simples, eu tenho uma fila de jobs, ou de trabalhos a serem feitos que são pedidos num cliente, e tenho um servidor que as vai atendendo. E quando ele as vai atendendo, vai mandando essa informação, ou vai mandando o que está a ser processado para ou o cliente ou outros clientes, é? E vai reduzindo esta fila de espera. Está bem? Portanto, aqui, neste tipo de sistemas, o meu estado vai ser a dimensão da fila de espera. Nesta mais simples, eu agora posso ter coisas mais complicadas. Posso ter filas de espera, ou posso ter filas de espera assim interligadas. Não é? Não sei se já fizeram a vacinação do Covid. Há duas filas de espera separadas. Pelo menos, se calhar até há mais do que duas. Mas a pessoa chega e há lá um registro e a pessoa está à espera para fazer esse registro e depois passa a uma outra fase em que é chamada para tomar a vacina exatamente. E também está à espera. Portanto, há uma fila de espera, há um servidor e depois há outra fila de espera e outro servidor. É como se fossem duas coisas destas em série. Eu, para especificar este sistema, tenho que especificar também o que se chama a disciplina. Quer dizer, qual é a regra pela qual eu vou atender os pedidos que estão na minha fila, no meu buffer. Tipicamente há aqui um buffer, uma série de posições de memória em que eu tenho os meus pedidos e eu vou atendê-los. Pode ser, por exemplo, o primeiro que chega é o primeiro que é atendido. O FIFO, first in, first out. O primeiro que chega é o primeiro que sai. Mas pode ser outra coisa qualquer. Se eu pensar no conjunto dos eventos, portanto, esses eventos são chegadas a partir do cliente e partidas a partir do servidor, o espaço de estados são os inteiros positivos.
não é? Eu agora posso ter uma fila ou com tamanho limitado e aí eu teria rejeições, não é? Teria pedidos que eram rejeitados, e depois tinha que pensar, se calhar, como é que os ia tratar. E, uma vez mais, estamos a falar da maneira como estamos a modelar um determinado sistema. Portanto, eu tenho um grafo que tem esta estrutura que está aqui, que é um gráfico infinito, não é? Isto não acaba. E, uma vez mais, o Estado evolui quando há um evento de chegada, eu aumento o Estado em 1, quando há um evento de partida, eu diminuo de 1 desde que não esteja em 0. Também não pode haver partidas a partir do 0. Eu depois posso ter redes de filas de espera mais complicadas, não é? Aqui tenho um exemplo, com... posso ter várias filas de espera a atribuir a um servidor. Eu aqui tinha que ter uma disciplina que me decidia como é que eu posso atender as 2 filas de espera em sequência, não é? Se forem aos Correios, há uma situação destas, não é? Que eles têm 4 categorias de atendimento e uma pessoa a atender. E depois ela tem que ter ali assim, um algoritmo de escolha e de gestão dos pedidos que vai servindo. Não é? E, inclusivamente, aqui assim eu tenho situações de feedback, não é? Porque há pedidos que são processados e depois voltam a ser reinjetados. Se eu quiser modelar estas situações, se tiverem situações simples, eu consigo responder com umas contas relativamente simples, por exemplo, qual é o tempo médio, se houver as estatísticas das chegadas, qual é o tempo médio de espera, ou o tempo médio que o servidor está parado, sem fazer nada, está desocupado. Agora, se eu começar a complicar as coisas, só tenho uma hipótese, que é fazer simulações, tipicamente simulações de Monte Carlo. Já vamos falar depois um bocadinho sobre a simulação mais. Nos sistemas computacionais, há muitas situações destas. E quando eu ligo sistemas computacionais com sistemas físicos, tipicamente eu tenho sistemas de eventos discretos do lado computacional e sistemas guiados pelo tempo no lado físico. Não é? Eu posso ter, por exemplo, pedidos de utilização da CPU, pedidos de utilização de periféricos, como impressoras ou disco, não é? Por exemplo, aqui tenho uma situação em que estou a fazer processamento em batch e vão-me chegando jobs, quer dizer, pedidos de processamento na CPU, de pacotes de partes de programas, não é? Que por isso simplesmente não precisam de mais processamento, ou se precisarem, das duas uma, ou os posso armazenar num disco e as coisas ficam lá no disco e está resolvido, ou então eu guardo-os neste disco 2 numa fase intermédia e depois vou buscá-los para completar o processamento. Portanto, só conseguia fazer as coisas vou fazendo partes do processamento de cada vez. Né? Isto apenas para vos dar um exemplo de que as filas de espera podem aparecer em sistemas muito diferentes. Aqui os eventos eram as chegadas dos jobs, tá bem? As partidas da CPU para o mundo exterior, que vão reduzindo aqui a fila de espera, as partidas da CPU encaminhadas para os discos 1 e 2, que aumentam estas filas de espera e reduzem aquela, e as partidas dos discos. Não é? Nesta aqui não saía nada. Então, e que era o estado aqui? Digam-me lá. Está aqui a lista de eventos e o estado. O número de ocupantes em cada fila? Exatamente. Portanto, o número de ocupantes em cada fila, e aqui teria um estado de dimensão 3. Não é?
portanto era o XCPU, o X1 e o X2 correspondentes aos 2 discos. Ok. E agora, quem diz sistemas computacionais também diz sistemas de manufatura. Aliás, a teoria das filas de espera é uma coisa muito antiga. Virá, não sei, talvez dos anos 30. Não é? Quando há a Revolução Industrial do século XX, não sei se é a segunda Revolução Industrial, não é? Começa a pensar-se na organização fabril com rigor, não é? A primeira vez que se pensa na linha de montagem é o Ford que produz o Ford T, que ele queria que fosse um carro tão barato que qualquer americano pudesse ter, não é? E ele tem a ideia de, em vez de levar os operários ao trabalho, leva o trabalho aos operários e cada pessoa faz uma coisa muito simples. Portanto, é esse racionalismo, às vezes desumano. Aqui há poucos anos, não há muitos anos, havia uma fábrica na China que produzia iPads e eles tinham umas redes debaixo das janelas porque os operários enlouqueciam a fazer sempre a mesma coisa e atiravam-se a janela abaixo para se matarem. Então eles tinham umas redes, é que já estava pensado. Em vez de melhorarem a qualidade de vida das pessoas, impediam-nas de se matarem. Que é uma coisa um bocado estranha. Mas este racionalismo começa muito anos 30, talvez até antes disso. O Forte é bastante anterior aos anos 30, talvez anos 20. E as primeiras abordagens sobre a otimização das filas de espera estão ligadas a máquinas. Portanto, eu tenho uma fábrica, essa fábrica tem várias máquinas, e eu agora vou fresar uma peça, depois vou aparafusá-la numa outra máquina, e depois a seguir vou soldá-la noutra. Não é? Depois há máquinas que alimentam, em vez de ser só uma, alimentam duas máquinas. E, portanto, dimensionar isto e garantir que as máquinas têm o máximo de ocupação possível foi uma grande motivação que levou a esta teoria das filas de espera. Muito antes de haver computadores, já havia esta teoria ligada a uma disciplina que hoje está um bocadinho de modé, mas que os mecânicos gostam, que é a investigação operacional. Não é? É basicamente este tipo de assuntos. Portanto, nos sistemas de manufatura, em que eu tenho várias máquinas que cada uma delas faz uma operação específica e depois tenho sistemas de movimentação, podem ser ou tapetes de transporte ou veículos autónomos, enfim, há uma grande variedade. Um ex-colega vosso, aqui há uns anos, há 3 ou 4 anos, ele enviou-me um vídeo, ele foi trabalhar para um supermercado. E as pessoas dizem assim, o supermercado, o que é que ele foi fazer para o supermercado? Portanto, o supermercado tem um sistema de gestão de encomendas altamente sofisticado. Portanto, tem uma série são 500 robôs autónomos que andam para lá a passear e andam em cima de uma grelha. E cada robô cada robô é um sistema autónomo. E o robô diz assim, eu vou buscar chocolates. E o outro diz, eu vou buscar cebolas. Cebolas, pá, e preciso aqui assim de umas lâmpadas, está bem? E então eles andam em cima daquelas grelhas, portanto, todo o chão é uma grelha, não é? E é uma grelha XY, eles podem deslocar-se em 2 dimensões e têm os produtos metidos no chão, portanto, eles posicionam-se numa daquelas posições de quadrícula, tiram o que lá está e depois vão entregar no veículo final que vai receber as encomendas e depois os vai levar para o cliente. Estamos a falar de 500 robôs que andam de esquerda a direita ou cima a baixo, quer dizer, numa dimensão ou noutra, ao mesmo tempo e separadamente. Não é? Portanto, estamos a falar de um sistema de movimentação altamente sofisticado. O outro é a Amazon, não é? Também os sistemas de movimentação
de cargas nos armazéns da Amazon para, que é também com veículos autónomos. E aí assim eu tenho, além de ter estes problemas do comportamento assíncrono, eu vou ter um outro problema que é a distribuição, não é? Que é um outro aspecto, não é? Quer dizer, eu não tenho um computador central que manda em tudo, não é? Cada veículo tem o seu próprio computador que toma as suas decisões. Não era viável ter, por exemplo, no supermercado eram 500, na Amazon não sei, mas são umas centenas. E sei que eles, antes de ser Amazonas, faziam aquilo. Tenho ideia, ouvi mesmo filmes sobre 500 robôs a levarem chocolates e produtos no armazém de um lado para o outro. Portanto, os sistemas de manufatura é uma área também muito importante na modelação. Uma vez mais, eu posso pensar, tenho uma máquina, tenho uma fila de espera, ou tenho duas máquinas, uma por exemplo, faz a quinagem de uma peça, uma folha de metal, e a outra fazia uns buracos ou punha uns parafusos, ou assim. Não é? Então tinha uma série. E uma vez mais eu posso pensar quais são os eventos, qual é o estado, não é? O estado são as dimensões das filas de espera, ou posso ter coisas mais complicadas. Pronto. Como é que eu posso fazer a simulação de sistemas de eventos discretos? Agora, lembrem-se do vosso primeiro trabalho de laboratório, aquilo era muito simples. Aquele trabalho era muito simples, mas eu acho que era muito importante, porque toda a gente deve ser capaz de fazer aquilo. Mas aqui não chega, porque no primeiro trabalho de laboratório eu tinha um tempo, e tinha um ciclo do tempo, k igual a 1, 2, 3, era o tempo discreto, não é? Número de amostras, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não há tempo, ou por outra, o tempo não evolui, não é o tempo que manda, é o facto de acontecerem eventos. Portanto, eu vou ter um ciclo, mas nesse ciclo o que é que eu tenho? Eu tenho que simular a ocorrência do próximo evento. E agora tenho que, por exemplo, pensando no caso da fila de espera simples, eu tenho que simular que tipo de evento é que é, se é uma chegada, se é uma partida, não é? E tenho que simular o sistema de ocorrência, o instante de ocorrência do evento. As duas coisas normalmente estão ligadas. Tipicamente, o intervalo entre eventos, muitas vezes assume-se que não é possível normalmente deduzir, ter uma maneira dedutível de decidir qual é a lei de probabilidade que é satisfeita, de maneira que se assume. E uma possibilidade é haver uma distribuição de Poisson, já vamos falar um bocadinho sobre ela. Depois, eu tenho que simular a ação associada ao evento, não é? Se é uma chegada, eu tenho que incrementar o estado. Se é uma partida, eu tenho que simular a ação correspondente ao servidor e tenho que incrementar o estado. Eu agora podia aqui simular, por exemplo, falhas que me davam outras transições de estado. Não é? Um diagrama mais complicado. E depois volta um. Aqui, reparem, já não há uma variável de tempo, mas nós estamos em cada caso, quando simulamos a ocorrência destes eventos, isto tem um carinho do tempo associado. Não é? Uns demoram mais, outros demoram menos. Então, como é que eu posso modelar a ocorrência dos eventos? A distribuição de Poisson é o quê? É uma distribuição discreta. Aqui está um exemplo em que se mostra vários tipos de distribuição de Poisson com várias médias. Também este lambda é a média. E este K é o número de eventos que ocorre num intervalo de tempo fixo. Está bem? Assumindo que esses eventos ocorrem com uma taxa média constante conhecida, que é o lambda, está bem? O número de eventos por unidade de tempo. Aqui tem 3 possibilidades. E independentemente do tempo desde o último evento. Quer dizer, o facto de ter ocorrido um evento não impede que aconteça um evento igual logo a seguir. Portanto, isso depende apenas da distribuição que nós estamos a supor. Um exemplo típico, ligado aqui assim às redes de comunicação,
é um call center que recebe em média 180 ligações por hora. Portanto, se eu tiver o tempo expresso em minutos, eu tenho um lambda de 3, não é? Tipicamente. E então, eu vou gerar números aleatórios que são estes tempos, está bem? E eu sei que eu vou ter uma média, em médias vão ser 3, no caso do call center. Está bem? Portanto, seria qualquer coisa, não está aqui representada, não é? E vou gerar números. Pronto. E eram esses números que me iam dizer qual é o próximo evento que vai acontecer e que me vão permitir incrementar a variável tempo. Como é que eu posso gerar números com uma determinada distribuição? Há rotinas que fazem estas coisas, mas a técnica é tipicamente esta. Eu gero números com uma distribuição de probabilidade uniforme entre 0 e 1 e depois eu faço uma transformação de variáveis para a distribuição que eu quero. Por exemplo, se eu quiser uma distribuição gaussiana, eu vou usar esta transformação de variáveis. Está aqui. Isto basicamente corresponde a uma transformação de variáveis retangulares para circulares. Está bem? Podem dizer assim, então, mas qual é a lógica disso? Epá, os fulanos que inventaram isto foi o von Neumann e mais não sei quem. São 3 matemáticos. O Shannon, acho eu, há um artigo do von Neumann, do Shannon, não sei quem. Isto é simplicíssimo, depois de saber. Não é? Portanto, se eu gerar 2 números, o 1 e o 2, que sejam independentes, com uma distribuição uniforme no intervalo 0, 1, aplicar estas fórmulas e ficam o Z1 e o Z2 que são independentes e que são gaussianos, com média nula e variância unitária. Não é? Como é que eu posso gerar aproximações, números aleatórios com densidade uniforme? Há várias técnicas. Uma das as técnicas mais conhecidas estão baseadas no resto da divisão, uma coisa tão simples como essa. Portanto, quando eu faço uma divisão inteira, eu fico com o resto. Não sei se ainda sabem fazer divisões, aqueles algoritmos de divisão, mas eu vou ficar com o resto e esse resto vai ter uma distribuição uniforme, basicamente entre 0 e 1, se eu tiver a fazer a distribuição, se eu tiver a fazer a divisão inteira. E tirando partido desse facto, é possível gerar números aleatórios com uma distribuição uniforme. Claro que não são perfeitamente aleatórios, não é? Quer dizer, que satisfaz um algoritmo muito... Mas são boas aproximações. O MATLAB é assim que faz. Aliás, acho que o MATLAB também usa estas fórmulas aqui, não tenho a certeza absoluta. O MATLAB dá-vos diretamente as distribuições gaussianas. No caso da distribuição de Poisson, também é possível, a partir de usar este algoritmo, que é devido ao Knuss. O Knuss é uma pessoa muito famosa da Computer Science. A partir de números aleatórios uniformes entre 0 e 1, gerar números com uma distribuição de Poisson. E, portanto, estes números, depois da distribuição de Poisson, são os números, se a gente voltar aqui atrás ao nosso algoritmo, são os números que vos vão dizer quando é que vai ocorrer o próximo evento. Tá bem? Tem que gerar números para as chegadas e números para as partidas. Ok. Então, isto era sobre os temas de acontecimentos discretos. Eu agora queria-vos falar ainda um bocadinho sobre cadeias de Markov. Bem? O que é uma cadeia de Markov? É um primo direto dos sistemas de acontecimentos discretos. Eu tenho um conjunto de estados. Há um estado inicial especificado, tal como nos sistemas de acontecimentos discretos. E tenho um conjunto de probabilidades de transição, A e J, que significam a probabilidade de estar no estado I para o estado J. Está bem? Eu vou assumir que o processo pode estar num estado
estar apenas num estado em cada instante de tempo, não é? E eu vou supor que isto é a diferença em relação aos sistemas de acontecimentos discretos, que há aqui uma variável k, que podemos pensá-la como um tempo, que é um número inteiro, e se eu num instante k estiver num estado SI, eu num instante k mais 1, eu vou estar num estado SJ com probabilidade AIJ. Está bem? Portanto, pensem, eu estou num determinado estado e agora posso transitar para outros estados com probabilidades que são dadas por estas probabilidades de transição. Bom, vamos pensar aqui num exemplo simples, que é o modelo do clima. O monopólio é um monopólio, também pode ser visto como uma cadeia de Markov, não é? Em que aí o meu tempo é o número de jogadas que eu estou a lançar. Estão a ver? Portanto, as coisas, de facto, há uma certa ligação entre uma área e a outra. Mas vamos pensar aqui num modelo mais simples, numa situação mais simples, que é o modelo do clima. Não é? Eu digo assim, se está solorento num dia, então o sol ou a chuva são igualmente prováveis no dia a seguir. Se está nebuloso, e dou-lhe aqui uma probabilidade, não dei, mas devia ter dado. Acho eu. Se está nebuloso, há uma probabilidade de 50% o dia seguinte ser solorento. Não é? Aqui estou a dar uma probabilidade, não é? Porque eu digo ele ou transita para um ou transita para o outro, portanto, se está um dia solorento, então o sol ou a chuva são igualmente prováveis, portanto eu vou transitar de sol para sol ou de sol para chuva com 50% de probabilidade em cada caso. Se está nebuloso, há uma probabilidade de 50% do dia seguinte ser solorento, 25% nebuloso e 25% ser chuvoso. E se estiver chuvoso, há uma probabilidade de 25% do dia a seguir ser nebuloso e 25% ser chuvoso. A gente olha para aqui assim e fica baralhados, não é? Mas, se tivermos um grafo em que eu tenho 3 estados, solarento, peço desculpa, solarento, nebuloso e chuvoso, não é? Se é solarento, eu vou ficar solarento no dia a seguir com 50%, ou vai ser nebuloso com 50%. Se for nebuloso, continua nebuloso com 0,25, ou transita para solarento com 0,5, ou para chuvoso com 0,25. Reparem que ele transita sempre para qualquer coisa, portanto, a soma das setas que saem, das probabilidades, soma sempre 1. E a mesma coisa aqui. Está bem? E posso construir esta tabela, que me dá as probabilidades de ir daqui para aqui. Portanto, qual é a probabilidade disso ser solarento num dia e solarento no outro? 0,5. Qual é a probabilidade de ser solarento num dia e chuvoso no outro? 0. Por aí fora. Portanto, isto basicamente dá-me estas minhas probabilidades de transição associadas a estes ramos. Bom, eu vou saltar aqui por cima deste sistema. Como é que eu posso formalizar isto? Há um conceito que são as matrizes estocásticas. O que é uma matriz estocástica? É uma matriz em que todas as entradas são não negativas, portanto podem ser nulas ou positivas, e a soma dos elementos de cada linha é igual a 1. Não é? Porque nós vamos interpretar isto depois como probabilidades. Um vetor de probabilidade é um vetor cujos elementos as entradas são não negativas, e a soma das suas componentes é igual a 1. Está bem? Se eu multiplicar um vetor x transposto, que seja um vetor de probabilidade, por uma matriz estocástica, eu continuo a ter um vetor de probabilidade. Está bem? Portanto, mantém estas propriedades. Isso pode ser visto como um problema simples. Pronto. Então agora vamos pensar assim. Eu estou num instante k, pensem no k que é o dia, não é? E eu quero ver quais são as probabilidades do dia da manhã. E penso neste vetor de probabilidades dos vários estados, de 1 até n, no instante k.
o que vai acontecer é que as probabilidades dos vários estados no instante k mais 1 obtêm-se multiplicando as probabilidades de hoje dos vários estados, no instante k, vezes a matriz A. Reparem que isto eu estou a multiplicar à direita porque o P vai ser um vetor linha. Não é? Se eu quiser antecipar o que se passa ao fim de Q passos, a probabilidade no instante K mais Q é igual a... Eu aqui transpus, não é? Aqui transpus. Mas também podia ter feito do outro lado, não é? Também podia ter feito com os vetores de transportes. Portanto, é a minha matriz A transposta levantada aqui, vezes PK. Portanto, eu vou multiplicando. Se estiver a lidar com os vetores de coluna, é por A transposto. Se estiver a lidar com vetores de linha, é por A transposto. É por A. É por A. Não é? Se eu fosse multiplicando isto sucessivamente à direita por A e evoluindo, não é? E evoluindo. Como é que eu posso interpretar mostrar esta expressão? Reparem. Basicamente, vamos expandir isto. Portanto, eu tenho o P transposto de K mais 1 é o P transposto de K vezes o A. E eu escrevi isto aqui. Está bem? E agora reparem, pensem aqui, e está escrito em duas linhas que não cabia numa linha só. Pensem aqui assim no elemento. A probabilidade está no estado J em K mais 1. É o quê? É multiplicarmos esta linha, que são as probabilidades de todos os estados, pela coluna J. Ok? Pela coluna J. Não é? Eu multiplico linhas por colunas. Portanto, eu vou ter o PJ em K mais 1, é este vetor, vezes a coluna J da matriz. Está bem? Portanto, eu vou ficar com isto. Então, isto é o quê? Eu fiz este lindo boneco, pá, reparem, está a cores e tudo. Me diz o quê? O que é que eu tenho aqui assim? Eu tenho que a minha probabilidade de estar no estado J, em K mais 1, é o quê? É a probabilidade de estar no estado 1 e de transitar de 1 para J, que é o A1J. Ou, portanto, mais estar no estado 2 e de transitar do estado 2 para J, que é o A2J. E por aí fora. E agora some tudo. Estão a ver? Portanto, aquela expressão tem esta interpretação aqui, que de resto é a demonstração. Perceberam isto? Querem fazer alguma pergunta? Portanto, se eu tiver... Diz. Eu não sei muito bem. Pode repetir? Posso, claro, com certeza. Portanto, o que eu estou a dizer é assim. Primeira coisa, este P são as probabilidades de estar nos vários estados. Se for em K, é no instante K. Se for em K mais 1, é no instante K mais 1. Certo? Certo. Pronto. E eu agora digo assim, eu vou-te provar isto, que quando eu quero passar das probabilidades no instante K para as probabilidades no instante K mais 1, aquilo que eu vou fazer é multiplicar este vetor linha por esta matriz. Está bem? Não é nada óbvio. Certo? Portanto, eu quero provar o que está aqui no alto do acetato. Não é nada óbvio que isto seja assim, não é? Então, vamos pensar uma coisa. Pensa aqui na probabilidade do estado J, que é um PJ que eu não escrevi aqui. Está bem? Como é que tu obtens este elemento PJ? É esta linha vezes a coluna J. Certo? Certo. E, portanto, se isto for verdade, tens esta coisa que está aqui. Portanto, se esta igualdade for verdadeira, este produto de matrizes vai-te dar o PJ como isto. Matematicamente. É claro? Sim, sim. Pronto. Então agora vamos perceber que isto de facto faz sentido. Está bem? Então, vamos olhar para aqui para o boneco. Tens um instante K e tens um instante K mais 1. E tens as várias probabilidades, que eu aqui só tenho a probabilidade do estado J. Como é que tu constróis a probabilidade do estado J no instante K mais 1? Vais ver todos os estados possíveis
e vais ver como é que eles contribuem para ele. E como é que eles contribuem? É estares no estado 1 e transitares para o estado J. Ou seja, qual é a probabilidade que tu vais transmitir? Era a probabilidade que estavas no estado 1 e a probabilidade de transitares, que é A1J. A1J. Ou seja, a probabilidade de estarmos no estado K+1 depende de todos os estados possíveis anteriores. Exatamente. Portanto, E a tu podes probabilidade ter contribuições de todos eles, Ok. que Basicamente, são pesadas pelos A e J. Ok. Está Mas claro estes agora? aqui são as probabilidades. E são as probabilidades de transição. O A3 é que são um coeficiente, é um coeficiente. O, Escalar. O A, os As. estes A's são escalares, exatamente. São Ok. aquelas probabilidadezinhas que te aparecem aqui. São estas coisas que te aparecem aqui. Estás a ver? Sim. Este era o estado 1, o estado 2, o estado 3. E agora, por exemplo, o 0,5 é, se este for 1, este for o 2, se o S for 1 e o N for 2, a probabilidade associada a este ramo é o A1, 2. É a probabilidade diz de 1 para 2, ou de S para N. Está bem? Ok. Mas, por exemplo, a probabilidade de cada estado então era 1/3. Por exemplo, há aquele exemplo ali, este P2 e o P1, porque lá a matriz A é Tu agora depende de quais eram as probabilidades que tinhas à partida aqui. ok. Mas depende do número de estados. Depende do número de estados, exatamente. N é o número total de estados. Ok. Já entendi. Obrigado. Ok? E agora tu vais fazer isto. Depois não fazes só para o J, fazes para todos. Não é? Portanto, ias agora considerar aqui um outro e vias a contribuição destes todos para lá e por aí fora. Repara que há uns que vão contribuir mais do que outros, não é? Se calhar há aqui uns que até são zero, não contribuem com nada. Sim, é isso. Ok. Está bem? Está bem. Já entendi. Obrigado. Tá? E então nós ficamos com uma coisa. Reparem, isto é uma coisa linda, não é? Porque eu tenho a minha distribuição de probabilidades, multiplico pela matriz A e tenho a próxima distribuição de probabilidades. Estão a ver? No monopólio, diz. então, basicamente, o que o professor mostrou atrás é uma aplicação, pode ser deduzido pelo teorema da probabilidade total e pelo Sim, teorema de sim. Bayes. Aqui ainda não há base, pá, porque isto é só a probabilidade de tu avançares. Não, mas em certa forma, por exemplo, a probabilidade, imaginemos que um estado, que é, por exemplo, o B, é estar no estado X na jogada K+1, que é esta aqui, PJ, que é igual à soma de estar aqui e anteriormente ter estado no S1, ter estado no S2, ter estado no S3 e ter estado no SN. E nesses todos. Ou seja, é a soma delas todas. E depois Sim, a probabilidade. é a lei das probabilidades condicionadas. Nesse sentido, é E um depois primo a direto. interseção de uma com a outra pode ser obtida pela probabilidade condicionada vezes a probabilidade do estado. Exatamente. E Exatamente. saltar para PJ estando em P1 é uma probabilidade condicionada. Sim, é. Aliás, eu tenho para aqui é o que está aqui escrito. Está bem? É o que está aqui escrito neste estado. Está bem? Portanto, desse ponto de vista, isto é um primo direito do base. Só que depois, pá, tu ainda podias fazer uma outra coisa, que eu hesito em dizer-vos para não vos confundir. Mas vou dizer, que é assim. Isto dá-vos a maneira como as probabilidades avançam sem fazerem observações. Agora imagina que vocês faziam observações que estavam relacionados com os estados e queriam estimar as probabilidades. Então, usando a lei de Bayes, conseguem corrigir isto. Está bem? Fiquem com a ideia que ficavam com uma coisa que é o algoritmo de Viterbi. Sem algoritmo de Viterbi, pá, a nossa vida era impossível. Não havia telemóveis, nem podíamos estar aqui a falar. Está bem? Mas para já ainda não há observações, estou só a fazer o modelo, estou só a ver como é que a probabilidade se propaga. Ok, eu nem devia ter dito isto, que é para não nos lançar confusões. Agora há aqui uma coisa muito importante que é assim. Há algumas cadeias de Markov atingem um comportamento limite, são as chamadas cadeias de Markov regulares. Quando é que uma cadeia de Markov é regular? Se houver uma potência daquela matriz que tem as transições, os A e J,
Se houver uma potência que faça com que todos os elementos sejam positivos, portanto, isto é... Desculpem. Aqui, este maior ou igual, maior que zero significa todos os elementos do A são positivos. Nenhum deles se anula. Está bem? E são todos positivos e nenhum deles é zero. Está bem? Então, se isso acontecer, o que vai acontecer é assim, quando passa muito tempo, vocês vão atingir uma distribuição de equilíbrio. Ok? E podem calcular a distribuição de equilíbrio como um ponto em que o P de K mais 1, um ponto fixo, o P de K mais 1 é igual ao P de K. Se resolverem esta equação, está bem? Se resolverem esta equação, têm a distribuição de equilíbrio. Precisam de mais um detalhezinho, percebem qual é? Se resolverem esta equação, vão ter um problema que têm que resolver. Qual é? Conseguem perceber? A soma tem que ser 1, que isso é subespaço. Exatamente, eu preciso juntar aqui mais uma, que é a soma dos P's, tem que ser 1. Exatamente, boa. Ok? Pronto. Agora, isto significa o quê? Se eu começar com qualquer distribuição inicial, eu vou atingir a distribuição de equilíbrio. Não é? E se eu for iterando, se eu for iterando sucessivamente, com qualquer distribuição inicial, desde que não seja, bom, zero não pode ser, porque não é uma distribuição de probabilidade, não é? Tem que haver um, pelo menos, diferente de zero. Eu vou sempre atingir a distribuição de equilíbrio que é dada por isto. Não é? A demonstração, eu andei às voltas a ver se vos mostrava a demonstração ou não, mas isto tira partido do facto de este sistema, acabei por decidir não fazer a demonstração. Este sistema é um sistema que mantém a positividade. Está bem? Sendo um sistema que mantém a positividade, eu consigo mostrar, é uma coisa que há um teorema para sistemas positivos que diz que há um valor próprio dominante, quer dizer, em módulo é maior que todos. Ok? Que é o chamado teorema de Frobenius-Perron, e o valor próprio disso, o valor próprio de Frobenius-Perron. E quando a gente escreve isto, estamos a dizer que o P é um valor próprio da matriz A transposto com valor próprio 1. Estão a ver? Lembram-se da definição de valores próprios e de vetores próprios? Eu digo que um vetor próprio de uma matriz, se eu multiplicar a matriz por ele, eu vou ter qualquer coisa que é proporcional a ele. Aqui o coeficiente de proporcionalidade é 1. Está bem? E tirando partido disso, eu consigo provar estas propriedades que estão aqui. Está bem? Estas propriedades que estão aqui, sim. A demonstração é muito... é complicada, portanto, decidi não fazer aqui. Sim, nem acho que deva fazer parte do programa. Mas fiquem com esta ideia. Se eu começar com uma distribuição qualquer para cadeias regulares, para cadeias de Markov regulares, então eu atinjo este valor. No caso do modelo de transição do tempo, eu tenho esta matriz A transposto. Reparem que ela é regular, porque o A quadrado é só, os elementos são todos diferentes de zero. Portanto, isto é a definição de cadeia de Markov regular. Há uma potência do A que faz com que todos os elementos sejam diferentes de zero. Verifica-se aqui. Está bem? E então, eu posso calcular a distribuição de equilíbrio de várias maneiras. Uma das maneiras é cálculo A levantado a K com K muito grande. E depois uso uma distribuição inicial de probabilidade arbitrária. Não é? Aqui com A16 isto já está praticamente no equilíbrio. E agora, reparem, vamos pôr aqui uma distribuição de probabilidade qualquer.
Portanto, o que é que isto vai dar? O que é que isto vai dar? Qualquer que seja o P1 e o P2 que eu ponha aqui eu tenho que ter 1 menos P1 menos P2, porque a soma tem que ser 1. E quando eu faço estas contas, são linhas por colunas, linhas por colunas, linhas por colunas. Isto dá-me 0,4 vezes a soma destas coisas. Mais linhas pela segunda coluna, 0,4 vezes a soma daquelas coisas, das componentes do P. E a última era 0,2 vezes a soma dos elementos do P. Está bem? E reparem que isto agora soma 1. Portanto, isto dá 0,4, 0,4 e 0,2. Não é? Portanto, o que é que isto traduz? Traduz que quando eu faço... Vamos olhar aqui. Eu sei que o P transposto de K mais 1 é o P transposto de K vezes A levantado 1. Isto aqui devia ser... Está mal. Aqui devia ser A. Não é? Escrever duas coisas, escrevi. Agora, se eu tiver M passos, aqui devia ser A levantado a M, tenho que corrigir este slide. Aqui ficava K mais M. Está bem? Portanto, eu calculo a distribuição de probabilidade no instante K mais M em função da inicial. Faço K igual a 1. Faço K igual a... Ou se quiserem, faço K igual a 1. Aqui devia estar 1, não é? Devia estar 1. Se eu fizer K igual a 1, a distribuição de probabilidade do K mais 1 é o A levantado a K e terei K vezes. Está bem? Pronto. O meu AK tinha escolhido K igual a 16 e escolhi uma arbitrária inicial. Reparem que aqui devia estar 1, era a inicial. E obtive o quê? Obtive uma coisa que é 0,40402, que é a distribuição de equilíbrio. Está bem? Isto significa que esta aqui já é muito próxima do equilíbrio, da potência da matriz. Portanto, eu posso calcular uma potência muito elevada do A e multiplicar por uma condição inicial. Pode ser arbitrária. E tenho a distribuição de equilíbrio. Depois posso fazer outra coisa, que é, vou usar esta relação de equilíbrio. Bem? Outra maneira alternativa de calcular. Então tenho o A transposto vezes o P igual a P. Resolvo esta equação, que dá estas 4 equações mais, estas 3 equações mais a última equação da soma dos P's somarem 1. Reparem que nas 3 primeiras há uma que é dependente das outras. Está bem? Portanto, podia resolver isto e ia chegar ao mesmo resultado. E, finalmente, qual era a terceira hipótese que eu tinha para calcular a distribuição de equilíbrio? Pergunto. Qual era o método que a gente podia usar? Um terceiro método. Portanto, reparem, quais são os métodos que a gente está a considerar aqui? Está a dizer assim, se eu for iterando sucessivamente aquela fórmula da multiplicação por A, eu transformo a condição inicial, não se esqueçam que aqui devia estar 1, transforma num valor. Se este K for muito elevado, esta distribuição aqui aproxima a distribuição de equilíbrio. Portanto, eu calculo A levantado a K, não estou a dizer que isto é bom, se é mau, até nem é difícil calcular o A levantado a K. Pego numa condição inicial qualquer e tenho a distribuição de equilíbrio. Primeiro método. Segundo método, resolvo esta equação. P transposto igual a P transposto A. Ok? Ou P igual a transposto P. Mesma coisa. E agora o terceiro método, vamos dizer qual é, senão a gente não almoça. Pensem no terceiro trabalho de laboratório. Método Monte Carlo. Método Monte Carlo, não é? Em que eu faço muitos Monte Carlos. Faço muitos... portanto, faço muitas experiências, não é? Faço um Monte Carlo muito comprido. Houve uns colegas vossos, não sei exatamente quem, que fizeram isso e compararam as duas coisas. Não é? Acho que foi só um grupo ou 2, mas houve quem fizesse. Portanto, eu tenho as três maneiras. No caso linear, portanto, eu consigo
tem estas expressões que são muito poderosas, não é? Quer esta, do P transposto igual a P transposto A. Tá bem? No caso não linear, já tem que fazer tudo com Monte Carlo, já não tem nada disto, não é? A outra coisa que é engraçada, que nós não vamos explorar aqui, que é, eu aqui tenho um estado discreto, e consigo propagar as probabilidades. E posso fazer isso só com Monte Carlo, se calhar aqui, e acabar com uma equação não linear, não sei. Se o estado fosse contínuo, tivesse uma equação diferencial ordinária e quisesse propagar a densidade de probabilidade do estado. Uma equação diferencial ordinária com uma entrada estocástica, né, ruído, e quero ver como é que a densidade de probabilidade do estado se propaga. Como é que eu fazia? A aplicação que o professor mostrou a semana passada, de Fock-and-Planck. Epá, muito bom, pá. Pedro, muito boa resposta, sim senhor, pá. Ok, muito bom. É isso mesmo, não é? Equação de Fokker-Planck. E um outro método, já agora, se eu não quisesse resolver equações, não gosto de resolver equações diferenciais às derivadas parciais, um outro método, que é óbvio, face ao que a gente teve aqui também a dizer. Simular, Desculpa? fazer a simulação também de Monte Carlo, mas Monte Carlo, exatamente, com Monte Carlo. Não é? Eu podia fazer com Monte Carlo. Ok? Portanto, reparem que há aqui uma ligação com as outras coisas, não é? E posso aproximar as outras. Eu posso aproximar, por exemplo, um sistema de estado discreto para um sistema de estado contínuo, desculpem, para um sistema de estado discreto, por exemplo, e fazer isso. Não é? Ter o meu estado contínuo, eu vou aproximá-lo por entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, ou entre o que for. E agora fica uma bruta cadeia de Markov e as transições são definidas pelas equações diferenciais que fazem evoluir o estado. Não sabem fazer isso, mas podemos conceptualmente pensar que isso é assim. Ok. Pronto. Ficamos hoje por aqui. Reparem que abrimos uma série de janelinhas. Abrimos duas grandes janelas. Uma das janelas foi sistemas de acontecimentos discretos, portanto, coisas que acontecem não guiadas pelo tempo, mas guiadas por acontecimentos. Primeira grande janelinha. Depois, segunda janelinha, estado discreto, descrição e simulação de estado discreto. E a terceira janelinha foi sistemas estocásticos. Está bem? Epá, isto é como chegar, subir de elevador à Torre Eiffel, pá, não se vê nada, depois a gente abre uma portinhola e de repente vê Paris. Pá. Está bem? Pronto, então hoje ficamos por aqui sim. Se quiserem fazer uma pergunta rápida, ainda temos 2 minutos. Agora temos aqui poucos estados, 3. Mas imagine que tínhamos 1000 e que era uma cadeia de Markov mesmo grande. Certo. Isto para resolver uma matriz 1000 por 1000, se calhar tem um peso computacional muito elevado. Como é que se faria? Tinha que paralelizar, explorar. Reparem, nem todos os estados estavam ligados. Ajuda. Todos os estados não estavam ligados com todos os estados. Portanto, eu ia tirar partido do facto da matriz ser esparsa. Quer dizer, tinha muitos zeros lá pelo meio. Estás a ver? E depois tinha que paralelizar o cálculo. Ok, então não era assim, o peso computacional também não seria assim demasiado... Podes ter problemas, que repare, está há limites para os problemas que são tratáveis aqui, não é? Há problemas que são intratáveis. Ainda face aos recursos computacionais de hoje. Não é? Podes pensar num problema que não é tratável. Mesmo com relativamente poucos estados, se tiveres dinâmicas complicadas, podes ter problemas. Pode não ser fácil. Ok? Portanto, há um aspecto numérico computacional, que é outro aspecto também, que a gente não vai falar sobre ele,
mas que passa a explorar a esparsidade da matriz A, o facto de ela ter muitos zeros, e a paralelização. São duas grandes ferramentas aí. Ok? Mais Ok. perguntas? Então, até quarta-feira e ficamos por aqui sim. Boa tarde, professor. Obrigado. Deve ser. Professor, até quarta.